Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à disciplina de Ortodontia e Ortopedia Pré-Clínica. E em nome de todos os professores que compõem essa disciplina, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Como vocês sabem, este semestre continuaremos ainda no modo de ensino remoto emergencial, com a finalidade principal de preservar a saúde e a vida de todos aqueles que compõem a nossa comunidade acadêmica. A disciplina de ortodontia e ortopedia pré-clínica, ela é composta de conteúdo teórico e conteúdo prático. E esses conteúdos abordam os procedimentos ortodônticos preventivos e interceptativos. O conteúdo teórico, ele está focado na etiologia, na classificação, no diagnóstico e no tratamento dos problemas dentoesqueléticos. Enquanto o conteúdo prático, ele visa dar um treinamento para a confecção e manuseio clínico de aparelhos utilizados nos procedimentos ortodônticos preventivos e interceptativos. Em razão da suspensão das atividades presenciais, o conteúdo prático, que é dado em laboratório, não será ministrado neste semestre e será retomado assim que as atividades presenciais puderem ser realizadas com segurança para todos. A aula de hoje tem como objetivo dar a vocês uma visão panorâmica sobre a ortodontia, sem, contudo, nos aprofundarmos nos diferentes tópicos. De acordo com o conceito de Edward Engel, considerado o pai da ortodontia moderna, a ortodontia é a ciência que tem como objetivo o tratamento da maloclusão dos dentes. Vamos agora, então, falar de uma maneira mais clínica sobre a maloclusão dos dentes. Vejam este caso. Durante o desenvolvimento da oclusão, não existiu espaço adequado para o correto alinhamento dos dentes permanentes, resultando daí uma necessidade de intervenção ortodôntica. Vejam este outro caso. Durante o desenvolvimento da oclusão, ocorreu um desequilíbrio funcional causado por hábito de sucção. E este desequilíbrio funcional acabou por gerar uma maloclusão chamada de mordida aberta anterior, acompanhada também por uma mordida cruzada posterior, determinando assim a necessidade de intervenção ortodôntica. Vejam este outro caso. Durante o desenvolvimento da oclusão, ocorreu um trauma no incisivo central superior descido, que deslocou o germe do dente permanente, fazendo com que este erupcionasse numa condição de giroversão. E se nada for feito, não haverá uma autocorreção deste problema oclusal, surgindo então uma necessidade de intervenção ortodôntica para a correção desta maloclusão. Vejam esta outra condição clínica. Durante o desenvolvimento da oclusão, ocorreram perdas precoces de dentes descidos, resultando numa perda de espaço para a erupção dos dentes permanentes, surgindo então uma necessidade ortodôntica para a recuperação destes espaços perdidos. A partir dos exemplos clínicos que foram mostrados, nós podemos então concluir que, quando o desenvolvimento da oclusão não acontece de uma maneira adequada, surge a necessidade de uma intervenção ortodôntica para a regularização deste processo. Porém, numa fase em crescimento, nós devemos lembrar que nós não temos apenas o desenvolvimento dos dentes ocorrendo,
mas nós temos também o desenvolvimento dos ossos do crânio, do neurocrânio, e também da face, sobretudo os ossos da face, que ainda se encontram no estágio bastante inicial do seu desenvolvimento e crescimento, se nós compararmos esta imagem aqui da face de um recém-nascido com esta imagem da face de um paciente adulto. Assim, nós sabemos que todo este crescimento ósseo da face, sobretudo dos maxilares, maxila e mandíbula, pode ter um impacto importante sobre a oclusão dos dentes. Vejam aqui o caso deste paciente que apresenta, aos 12 anos de idade, uma face com um perfil harmônico e de proporções equilibradas. Além disso, apresenta também uma oclusão dentária considerada satisfatória. Porém, nós sabemos que, após essa faixa etária de 12 anos, ainda temos um significante crescimento crâniofacial, sobretudo da mandíbula, para acontecer. E este crescimento pode ter repercussões importantes sobre a oclusão dentária. Observem, então, aquele garoto de 12 anos de idade, agora aos 22 anos. Vejam que aquela face harmônica aos 12 anos de idade deu origem a uma face adulta com um ligeiro prognatismo mandibular, ou seja, essa mandíbula cresceu um pouco mais do que deveria. E esse crescimento exagerado em direção anterior levou junto os dentes inferiores para uma posição mais anteriorizada, fazendo um cruzamento da mordida na região dos incisivos e levando a uma oclusão desfavorável, com indicação de tratamento ortodôntico. Vejam este outro caso, onde nós podemos notar uma situação inversa àquela anteriormente mostrada. Nós podemos observar aqui um paciente com um perfil retrognata resultante de um crescimento mandibular aquém do esperado. Este crescimento mandibular aquém do esperado acaba por determinar uma posição mais para posterior dos dentes inferiores, resultando num aumento do overjet e numa oclusão desfavorável que requer também intervenção ortodôntica para sua correção. Assim, nós podemos concluir que o crescimento crâniofacial, nestes casos que nós acabamos de exemplificar, ele foi inadequado, levando a uma má relação entre os arcos dentários superior e inferior e a uma má oclusão que precisa ser tratada ortodonticamente. Portanto, quando este crescimento crâniofacial não ocorre de uma maneira equilibrada, os desequilíbrios regionais acabam por determinar más oclusões que requerem intervenções ortodônticas para a sua correção. A partir de tudo o que foi mostrado, nós podemos agora ampliar um pouco mais o nosso conceito de ortodontia em relação àquele conceito que foi formulado por Edward Engel no início do século passado. Então, nós podemos atualmente dizer que a ortodontia é o ramo da odontologia relacionado com o estudo do crescimento craniofacial, com o estudo do desenvolvimento da oclusão e com o tratamento das anomalias dentofaciais decorrentes destes processos. Uma vez conceituada, agora nós iremos dedicar algum tempo para falar sobre os níveis de atuação da ortodontia. Então, a ortodontia ela pode atuar
no nível preventivo, no nível interceptativo ou ainda no nível corretivo. E nós vamos exemplificar agora cada um destes níveis de atuação. Inicialmente, vamos falar da ortodontia atuando no nível preventivo. Então, neste nível de atuação, encontram-se os procedimentos clínicos que visam impedir a instalação de um problema em potencial. Ou seja, antes que este problema se concretize, a ortodontia preventiva cuida para evitar a sua concretização. Assim, antes que problemas oclusais se instalem, a ortodontia preventiva ela pode atuar na manutenção de espaços em casos de perdas precoces de dentes descidos, na remoção de hábitos bucais indesejados, bem como na indicação de tratamento em casos de alterações funcionais na respiração, deglutição e fala. Então, nestes casos clínicos, nós podemos ver a ortodontia atuando de uma maneira preventiva. Ou seja, antes que haja a perda de espaço resultante de perdas precoces de dentes descidos, aparelhos para a manutenção de espaço foram instalados, evitando assim a concretização de um problema bem conhecido, que é a perda de espaço para a erupção dos dentes permanentes. Com o intuito de evitar que más oclusões se instalem, a ortodontia preventiva ela deve, então, atuar sobre pacientes que apresentam hábitos de sucção por um período mais prolongado, de tal forma a incentivar esses pacientes a abandonarem o hábito. Ou então, também atuar sobre pacientes que apresentam disfunção respiratória ou então disfunção da deglutição, de tal forma a normalizar estas funções, indicando esses pacientes ao correto tratamento e evitando assim que estas disfunções venham a ter um reflexo negativo sobre o desenvolvimento da oclusão. Vamos falar um pouco agora sobre a ortodontia sendo aplicada no nível interceptativo, ou seja, quando os problemas oclusais já estão se instalando. Neste nível de atuação, encontram-se os procedimentos clínicos que visam devolver, tanto quanto possível, a condição de normalidade ao crescimento crâniofacial e ao desenvolvimento da oclusão. Então, neste nível de interceptação, nós podemos elencar os seguintes procedimentos ortodônticos: recuperação de espaço, tratamento das anomalias de erupção, remoção de hábitos bucais e correção de suas sequelas, tratamento da mordida aberta anterior, tratamento da mordida cruzada posterior e anterior e tratamento ortopédico dos problemas esqueléticos. Vejam então, neste caso, onde ocorreu uma mesialização do primeiro molar permanente inferior após a perda precoce do segundo molar descido, resultando então numa perda de espaço e na impacção do segundo premolar. Ou seja, a perda precoce do segundo molar descido permitiu uma perda de espaço e a impacção do segundo premolar, requerendo agora uma recuperação de espaço para a normalização do desenvolvimento desta oclusão. Neste caso, onde o problema já está instalado, não existe mais indicação de procedimentos preventivos para a instalação de mantedores de espaço, e sim recuperação de espaço e, após esta recuperação, se necessário,
a aplicação de mantedores de espaço. Observem então que, neste caso, a recuperação do espaço foi feita por meio de um aparelho fixo com mola, sendo que este aparelho fixo foi cimentado ao primeiro molar permanente e, por meio da atuação desta mola, recuperou-se o espaço. Nesta imagem, observamos que, após 4 meses do início da recuperação do espaço, o segundo premolar já está irrompendo na cavidade bucal, demonstrando que, neste caso, não necessitaremos de um aparelho para manutenção do espaço após a sua recuperação. Neste caso, nós podemos observar o tratamento interceptativo de uma anomalia de erupção. Trata-se da erupção ectópica do primeiro molar permanente de ambos os lados. Essa erupção ectópica, ela promoveu a reabsorção precoce das raízes do segundo molar descido, bem como a impacção do primeiro molar permanente na porção distal da coroa do segundo molar descido. Para que esta reabsorção precoce do segundo molar descido cesse, bem como haja a continuidade da erupção do primeiro molar permanente, nós precisaremos de fazer um movimento desse primeiro molar permanente em direção distal. Então, nós podemos observar aqui a impacção do primeiro molar permanente na porção distal da coroa do segundo molar descido, e esta impacção ocorrendo bilateralmente. Nesta segunda imagem, já observamos o aparelho fixo em posição e a força de distalização sendo aplicada sobre os primeiros molares permanentes. Nessa terceira imagem, nós observamos a distalização e a desimpacção dos primeiros molares permanentes após algumas semanas de aplicação da força. As imagens ao lado mostram, então, a regularização da posição e do processo eruptivo desses primeiros molares permanentes, regularizando assim aquela anomalia de erupção. Neste caso aqui, nós podemos observar uma mordida cruzada posterior unilateral e o tratamento interceptativo desta maloclusão sendo realizado por meio de um aparelho expansor fixo que foi ativado até que houvesse uma regularização da relação transversal entre os arcos superior e inferior, corrigindo assim a mordida cruzada posterior. Neste outro caso clínico, nós podemos observar uma mordida cruzada anterior e o seu tratamento interceptativo sendo realizado por meio de um aparelho fixo com mola que foi ativada no sentido de projetar, protruir estes incisivos até que houvesse o descruzamento dessa mordida e a regularização da relação incisal neste paciente. Nesta outra condição clínica, nós podemos observar um caso de mordida aberta anterior que foi causada por um hábito de sucção prolongado e o seu tratamento interceptativo sendo realizado por meio de uma placa acrílica com grade palatina que foi utilizada até o completo fechamento dessa mordida aberta anterior, ou seja, até a regularização vertical da relação incisal deste paciente. Quando as maloclusões não são interceptadas precocemente,
elas progridem até a fase de dentadura permanente, em geral se tornando mais complexas e requerendo uma atuação da ortodontia em nível corretivo. Então, neste nível de atuação, encontram-se os procedimentos clínicos que envolvem movimentações dentárias mais complexas e, por isso, requerem aparelhos ortodônticos de maior precisão. Assim, a ortodontia corretiva ela é realizada na fase de dentadura permanente para a correção dos mais diversos tipos de más oclusões. A ortodontia corretiva ela é realizada com o auxílio de brackets, que são peças metálicas coladas à superfície dos dentes e que permitem a realização de movimentos mais complexos que geralmente não podem ser obtidos com a utilização de aparelhos ortodônticos interceptativos. Observem então esta maloclusão na fase de dentadura permanente que foi tratada com a ortodontia corretiva. Nestas imagens, nós podemos observar os brackets posicionados nas faces vestibulares dos dentes e o tratamento ortodôntico em curso. Ao término do tratamento, os brackets foram removidos e a má oclusão do paciente encontra-se satisfatoriamente corrigida, havendo, então, uma reabilitação da oclusão estática e funcional do paciente. Porém, em algumas situações mais complexas, a ortodontia por si não é capaz de reabilitar satisfatoriamente os problemas oclusais do paciente, requerendo atuações interdisciplinares. E neste nível de atuação, encontram-se os procedimentos ortodônticos que, em conjunto com outras áreas da odontologia, possibilitam a reabilitação total do paciente. Observem esta condição clínica, onde a paciente apresenta, além da maloclusão, perdas de dentes permanentes, destruições coronárias, além de restaurações esteticamente insatisfatórias. Neste caso, a ortodontia corretiva foi realizada com a intenção de corrigir a maloclusão da paciente e preparar esta paciente para a fase reabilitadora do tratamento, onde estava prevista a realização de um implante, prótese sobre o implante, tratamento endodôntico, realização de prótese unitária fixa e também realização de restaurações estéticas na região anterior do arco. Ao final do tratamento, nós tínhamos a oclusão da paciente completamente reabilitada, tanto do ponto de vista estático quanto do ponto de vista funcional. Porém, para que isso fosse possível, houve a necessidade de uma atuação multidisciplinar, envolvendo as áreas de endodontia, ortodontia, implantodontia, prótese e dentística. Ao final do tratamento, nós podemos observar não apenas as melhoras oclusais, mas também um grande impacto sobre a estética do sorriso da paciente, levando a um alto grau de satisfação e a uma melhora da autoestima dessa paciente. Bom, chegando ao final desta aula, eu espero que vocês tenham agora uma visão mais ampla e clara sobre a ortodontia e as suas possibilidades. Obviamente que essas possibilidades não se restringem aos casos que foram mostrados aqui. E eu espero também que vocês possam, a partir de agora, com um foco maior sobre a ortodontia preventiva e interceptativa, adquirir todo este conhecimento que será passado e levá-lo para a vida profissional de vocês.
Eu desejo então um bom semestre a todos.